Ansiedade. Junto com a depressão, o mal do século. Há alguns anos atrás a gente nem falava tanto sobre isso. Ansiedade era só uma sensação de dificuldade de esperar alguma coisa, muitas vezes bem legal, como uma viagem. Ou então quando você estava esperando sair o resultado do vestibular, alguma coisa desse tipo. E aquela ansiedade que bate quando nada está acontecendo. Essa sim é preocupante. Sabe aquela sensação do nada vem e você não controla? Um frio na barriga, um medo que você não sabe dizer de quê? Uma sensação de apreensão, como se algo muito ruim estivesse prestes a acontecer. Mas você não sabe nem do que ter medo, mas o medo tá ali e tá forte, não tá? Pois é, o coração acelerado subitamente, você começa a suar frio, as mãos, os pés ficam dormentes, até o rosto fica dormente, a respiração fica curta, fica acelerada, fica rasa. Parece que você está sem oxigênio, mesmo que você esteja no meio da rua, num local aberto. Tudo isso é sintoma de ansiedade. E eu acredito que você já conhece pelo menos um pouco dessa sensação. Talvez você conheça muito. Bom, a ansiedade em si não é uma coisa ruim. A ansiedade, na verdade, ela foi primordial na evolução do ser humano. Você tem que sentir esse medinho, você tem que sentir essa ansiedade para se proteger dos perigos, para reagir a um perigo. É aquela sensação de lutar ou fugir diante de uma ameaça. Então a ansiedade ela tem um papel importante dentro de você. Agradeça essa ansiedade. Ela com certeza já te protegeu muitas e muitas vezes. Só que essa ansiedade hoje em dia, para muita gente está saindo do controle. E por quê? Porque a gente está vivendo num mundo que tem muitos estímulos e que tudo é muito rápido, a gente não tem tanto tempo para absorver, para digerir emocionalmente os acontecimentos. Você quer ver uma coisa que acelera muito as pessoas? Internet. Você tem acesso a uma infinidade de informações. Você sabe detalhes da vida das pessoas, se você quiser. Você consegue ter mais base para comparar a sua vida com a dos outros e isso não costuma dar certo, não é mesmo? Então, pessoal, hoje em dia a gente tem muito estímulo. Quantos de vocês não assistem televisão, assistem um filme, assistem uma série com o celular do lado, ou com um tablet, ou com um notebook? Estão ali constantemente vigiando as mensagens de WhatsApp, o celular sempre tremendo ou tocando, seja por mensagem, seja por ligação. A gente é bombardeado de estímulo e a gente não foi feito para isso. E o nosso corpo e a nossa mente, eles não estão lidando muito bem com esse excesso. Então, pessoal, a ansiedade virou um problema para muita gente. Quando que a sua ansiedade é uma ansiedade normal e quando a sua ansiedade é patológica, ou seja, quando ela precisa de um tratamento médico? Você pode estar pensando que a culpa é toda do concurso público. E sem dúvida, ele tem a parcela dele de responsabilidade sobre a ansiedade que você sente. Mas é importante que você saiba que a ansiedade é multifatorial. A sua ansiedade que você sente hoje, ela não foi construída hoje, nem ontem, nem semana passada. Ela foi construída desde quando você era criança. A ansiedade, ela vai se formando pela maneira como você interpreta as coisas que você vive. Já viu aquela frase? Tudo é o modo como a gente enxerga? Isso é verdade. Então, desde criança, você foi sedimentando crenças, medos, ansiedades, com base no que você interpretava do que você ia vivendo, né? Cada um interpreta de uma maneira diferente uma situação igual. Então, o modo como você interpretou fez toda a diferença em quem você é hoje. Às vezes, um evento lá de quando você era criança, lá do colégio, hoje impacta negativamente na sua vida e você nem se dá conta. Pois bem, sendo multifatorial, a ansiedade não é de solução simples. Pensa, uma coisa que foi sedimentada ao longo da vida toda, não dá para resolver de um dia para o outro. Mas fiquem tranquilos que eu vou passar várias dicas para você administrar esse problema. Antes, eu quero dar um aviso. A ansiedade não é culpa sua. A ansiedade não é uma
um problema sem solução. Quando a gente começa a sentir uma ansiedade, principalmente quando ela se torna patológica, e eu posso falar com muita propriedade porque eu passei por isso, a gente costuma sentir muita vergonha das pessoas, vergonha por ter uma crise de ansiedade, vergonha por estar se apavorando diante de uma situação que racionalmente você sabe que não precisa fazer você se sentir tão mal, mas faz e você não consegue controlar. A gente costuma também se comparar com quem a gente era anos antes. Como você era mais calmo, como você era mais tranquilo, como você era mais sossegado, como você administrava melhor os problemas, e hoje parece que você está quebrado, parece que você perdeu o controle das suas emoções, até porque a ansiedade ela tem como característica vir do nada. Por mais que você tenha uma tensão permanente, uma crise de ansiedade normalmente acontece, principalmente quando é patológica, independente do seu entorno. Ela bate do nada e é muito evidente quando ela bate, o seu corpo sente, a sua mente sente. Pode ser que você chore no momento em que ela acontece, pode ser que você não chore, mas se sinta muito mal ou até passe mal fisicamente. O importante é que você entenda que isso não é uma fraqueza de caráter e que isso não é culpa sua. É como se fosse uma dor de cabeça. Você tem culpa quando você sente dor de cabeça? Tem gente também que tem mais tendência a ter dor de cabeça. Umas são mais fortes que outras. Tem gente que nunca tem, pode passar o problema e o estresse que for, nunca tem essa dor de cabeça. E tem gente que qualquer coisinha dá dor de cabeça. Tem gente que tem enxaqueca. Bom, a ansiedade tem a mesma lógica que uma dor de cabeça, que uma enxaqueca. Tem gente que tem mais tendência de ter e aí tem um componente genético também bastante relevante. Características de personalidade, pessoas muito perfeccionistas, muito controladoras, costumam sofrer mais com ansiedade. O importante é que você entenda que isso é uma pequena parte de quem você é, não define quem você é. E que você também entenda que isso tem solução, você consegue reverter o quadro. Não é porque você cruzou aquela linha da ansiedade, às vezes normal e esperada para determinada situação, para uma ansiedade que você não consegue explicar, não consegue entender, não consegue nem dizer com clareza o que você sente. Não é porque você cruzou essa linha que ela não tem mais volta, ela tem. Ela teve para mim e ela tem para você. Agora eu sei que quando a gente se dá conta que a ansiedade já está ficando muito difícil de controlar, a gente sente medo, a gente sente vergonha, a gente se sente incapaz. Entenda a sua ansiedade da seguinte forma. Cada vez que você precisou dela, lembra que eu te falei? Ela estava do seu lado, ela te ajudou. Ela é tipo um botão turbo. Ela coloca você numa velocidade muito superior à convencional. E isso pode ser muito útil, muito útil. Mas quando você pressiona esse botão turbo, vezes demais ao longo da sua vida, esse botão turbo ele quebra. E aí ele começa a se acionar sozinho. Pensa só. Você está em casa, às vezes descansando, às vezes relaxando e a ansiedade bate, não tem nada acontecendo, não tem nenhuma expectativa. Quando a gente estuda para concurso, a gente fica muito mais suscetível a ter problemas com a ansiedade, mesmo que a gente nunca tenha tido antes. Se você já teve, então você deve estar passando por situações bem difíceis no que diz respeito ao controle da ansiedade. Pessoal, o concurso é uma situação de extrema pressão, de comparação, porque você fatalmente, quando sai o resultado, vai ver a nota das outras pessoas, não tem como você se proteger 100% dessa informação. É uma situação bastante incerta, que te demanda muito, você precisa dar tudo de si, você investe dinheiro, você investe tempo, você investe emoções, pessoas ao seu redor também acabam vivendo essa atmosfera de concurso, filhos, se você mora com seus pais, os seus pais acabam ficando apreensivos também, o marido, a esposa, quem está perto de você acaba absorvendo. Então é um projeto de vida que te demanda demais e que muitas vezes é um processo demorado, ou seja, você sustenta um estresse por muito tempo. Isso é um dos grandes fatores que causam problemas de ansiedade patológica. Você suporta o estresse por tempo demais, é isso que faz quebrar o seu turbo, o seu botãozinho ali dentro da sua mente. O concurso, em outras palavras,
fomenta e muito a sensação de ansiedade. Vários sonhos na sua vida dependem da aprovação, dependem do salário de servidor público, não é mesmo? É inevitável que isso gere ansiedade. E às vezes eu noto também que os alunos ficam numa expectativa de sentir ansiedade nenhuma, como se toda ansiedade fosse patológica, como se toda ansiedade fosse desnecessária, como se você pudesse abrir mão dela. Se você está num pós-edital, é natural que você esteja ansioso. Se você está na semana da prova, é natural que você esteja ainda mais ansioso. Claro que com o uso de métodos de estudo corretos e muito planejamento, você consegue mitigar um pouco essa sensação, mas ela não vai sumir, ela é natural. A ansiedade é natural e não precisa ser ruim. Se você está sentindo que não consegue mais controlar sozinho, deixa de lado o preconceito, deixa de lado a vergonha e procure ajuda médica. É uma questão médica quando se torna patológica. Procure um psicólogo, não tenha vergonha, você não é maluco. Procure um psiquiatra. Ainda que você procure um psiquiatra, você continua não sendo um maluco, tá? Isso é uma sensação muito comum. Se você tiver curiosidade quando procurar um médico, pergunte para ele qual o percentual de pacientes que ele atende com transtornos de ansiedade de todo formato. Você vai ficar surpreso, você vai ficar surpresa. Você não está sozinho, você tem muito mais companhia nesse problema do que pode imaginar. Então, o objetivo desse vídeo, até esse ponto, mais para frente eu vou falar um pouquinho com vocês sobre métodos para você controlar a ansiedade, é que você entenda que não tem do que ter vergonha, que não tem do que ter medo, que tem solução, que é como uma enxaqueca. Tem gente que tem gente que não tem. Procure não se comparar. Ah, porque fulano passou um problema muito sério na vida e não teve um transtorno de ansiedade e eu que tenho uma vida mais fácil tive. Cada um com seus problemas, cada um com seu cada um. Você não sabe 100% da vida do outro, você só sabe da sua. Não tenha vergonha. Procure ajuda, procure informação. Há muitos livros também sobre esse assunto. Há muitos vídeos na internet. Há muitas maneiras de contornar. Você é mais normal do que você pensa. Bom, esclarecido um pouquinho o tema, ansiedade, vou passar para vocês umas dicas bem práticas que eu desenvolvi para mim, que fizeram diferença para mim ao longo do tempo. Tenho problemas com ansiedade desde que eu era criança. Tudo começou com uma alergiazinha na pele. Bastou meu pai viajar a primeira vez a trabalho para que eu desenvolvesse, com 7, 8 anos, uma urticária pelo corpo todo. Eu não entendia que eu estava triste ou com saudade dele, mas o meu corpo entendeu rapidinho. E assim eu fui seguindo a minha vida, falando rápido demais, comendo palavras em momentos que eu estava muito agitada, reagindo um pouco de maneira excessiva, né? Diante de uma determinada prova, um determinado projeto de vida, mas não me entendia como uma pessoa ansiosa, me entendia como uma pessoa animada, uma pessoa agitada, né? Tinha até um certo orgulho dessa característica, sentia que ela me impulsionava e ela de fato me impulsionou muitas e muitas vezes. Eu tenho muito a agradecer a essa sensação de ansiedade, ela fez muito por mim. Ela me empurrou muitas vezes para frente, rumo aos meus objetivos. Mas chegou um ponto da minha vida em que o cumulativo de anos e anos e anos e anos, me orgulhando e até fomentando propositalmente essa sensação, chegou um ponto na minha vida que isso virou um problema e um problema bem sério, né? Com impactos no meu corpo, eu passava mal fisicamente por causa da minha ansiedade. E eu procurei um tratamento e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu confesso que do momento em que ela se tornou, aos meus olhos, patológica, ou seja, quando ela começou a atrapalhar o meu dia a dia por um período maior do que 6 meses, normalmente o médico diz que são 6 meses daquela sensação mais difícil de administrar, que fica caracterizada a ansiedade, é melhor você perguntar detalhes sobre isso para o médico. Eu levei 1 ano para buscar ajuda. Por quê? Porque eu tinha muita vergonha, eu me sentia muito fraca por ter aquilo. Não acreditava que uma pessoa com uma personalidade mais expansiva fosse ter um problema de ansiedade, isso me parecia coisa de gente tímida. Não me identificava com aquela sensação, não me reconhecia mais
com aquela sensação, me senti extremamente vulnerável, extremamente constrangida. Demorei até para contar para as pessoas da minha família, pessoas que conviviam comigo. Foi muito difícil o início. E por isso que eu escrevo tanto sobre esse assunto e falo tão abertamente, porque não há nada para você ter vergonha. E depois que eu busquei ajuda, frequentei terapia por muito tempo, pretendo inclusive voltar, acho que foi um ganho enorme para a minha vida, muito maior do que eu podia prever. Tive muito mais benefícios do que o controle da ansiedade, tive um grau de autoconhecimento que eu certamente não teria sem a ajuda de um profissional. Então, pessoal, procure ajuda. Faz toda a diferença do mundo, você não precisa conviver com isso, essa não precisa ser a realidade. Isso não é parte natural do estudo para concurso quando se torna patológica, tá, pessoal? Um pouquinho de ansiedade é normal, você vai sentir, tá? Só para a gente fechar esse bloco sobre explicações sobre a ansiedade, quando o aluno diz para mim, poxa vida, eu estou extremamente ansioso, eu estou extremamente ansiosa com a prova que está chegando, eu sempre questiono, estranho seria se você não estivesse sentindo nada, não acha? Você tem que reagir de acordo com a circunstância, e a circunstância é de pressão, é de expectativa, é de muito investimento emocional. A ansiedade ali é normal. A ansiedade se torna um problema quando ela começa a atrapalhar as suas tarefas, atrapalhar o seu sono, complicar a sua saúde. Ela joga a nossa imunidade lá para baixo. Então fica de olho, leia bastante sobre esse assunto, procure muita informação, busque ajuda profissional se você sentir que está difícil resolver isso sozinho, resolver isso sozinha. Você não precisa conviver com essa sensação tão ruim se ela estiver num nível acima da normalidade. E lembre-se, a sua ansiedade ela tem um papel fundamental na sua vida.